contigo, meu nome é Andréa Carvalho, eu sou consultora de Cybersecurity. Na live de hoje nós vamos conversar sobre álibi digital e perícia judicial com o Vitor Martins, queridíssimo perito, que eu conheço há muitos anos, e estou muito feliz de ele estar retornando aqui para esse novo projeto, essa nova ótica aqui de live, que eu vou trazer para você, chamado Cyberatalk, onde nós vamos conversar sobre diversos assuntos para que vocês entendam como realmente funciona o cyberataque desde o início, certo? Para iniciar a live de praxe, eu peço para que o entrevistado, entrevistada, se pronuncie quanto ao seu currículo, para quem não conhece, resumidamente entender o seu trabalho e posteriormente a gente dá início ao conteúdo, tá bom? Perfeito. Prazer, quem não conhece, esse é o Vitor Martins, por favor, dê um resumo, uma atualização aí do seu currículo maravilhoso para a gente. É muito prazer primeiro, André, por me convidar para participar deste evento. Para mim é um evento que vai, né, uma série de pessoas que você está, de profissionais que você está entrevistando, um assunto importantíssimo que tem que ser divulgado, é um trabalho de suma importância, eu agradeço estar participando. Meu nome é Victor Martins, eu sou perito judicial e atuo na área digital há mais de 10 anos aqui em Belo Horizonte. Eu tenho uma empresa na área de tecnologia chamada EMAT, que envolve perícia digital e investigação tecnológica. Sou formado em análise de sistema, direito e ciências forenses. Tenho alguns cursos voltados à tecnologia, à investigação tecnológica, como o curso técnico de investigações pela Escola Superior do Ministério Público Federal, dentre outros cursos que aprimoram a capacidade nossa para fazer a perícia, o desenvolvimento, as investigações. Um resumo simples. Estou colocando no mudo aqui, porque os meus vizinhos gostam de participar das minhas lives às vezes. Então, quando eu estiver caladinha, eu deixo no mudo. Perfeito. Deixa eu te perguntar uma coisa, meu queridíssimo. Explique também para mim, né, que eu estou sempre em posição de aprendiz, que se trata o álibi digital. Bom, o álibi digital é um assunto realmente, no Brasil, o debate dele ainda é grande, pela questão da recepção no ordenamento jurídico das próprias tecnologias. Álibi, desde o contexto da origem da palavra, ela é você comprovar que você estava em determinado lugar onde estavam te acusando. Por exemplo, estão te acusando que você está no ponto B, você vai ter que ter um álibi para comprovar que estava no ponto diverso. Só que, para isso, a gente usa também tecnologias. Antes utilizava o quê? Provas documentais, testemunhais. Então, a gente tem um estudo muito voltado para falsas memórias, em questão de provas testemunhais. Aí a gente leva isso a uma baixa fiabilidade probatória. Documentos podem ser forjados. Questões de informática também podem ser alteradas, porém, a gente tem elementos de integridade, que são os pilares da criptografia, são os pilares de integridade, de autenticidade, de auditabilidade, que permite que você analise aquelas informações e certifique ela, confie nela, ela seja um elemento probatório com valor no processo. Então, você pode utilizar diversos elementos, e um deles, o ponto principal do álibi digital, é utilizar a geolocalização. Geolocalização e biometria. Biometria, quando eu falo, é facial, é a voz e é a digital. E algumas tecnologias estão usando até questões voltadas a ISIS, né? Voltada à questão dos olhos. E, com isso, você consegue individualizar o local com data, hora, ou seja, metadados, que estão em fotografias dentro de aparelho, que estão de acesso ao Internet Bank. Às vezes você pega o Internet Bank, você vai acessar a ilha facial. Ali vai registrar o tipo de acesso, a hora, a data e o local. Ele pega a geolocalização. Então, você individualiza tanto o local quanto a pessoa, que é importante individualizar a pessoa no álibi digital. Porque senão você pode pegar o seu telefone e entregar para uma pessoa para ir para lugar diverso. Vai ter estações radiobase, vai ter outros elementos que vão capturar informações do seu aparelho, como a linha do tempo do Google Maps, se tiver ativado, mas não vai ser você. Então, a importância
importância do álibi digital é a questão biométrica, de você conseguir individualizar. Então, o álibi digital nada mais do que é comprovar alguém que não cometeu, comprovar que determinada pessoa não cometeu um crime com o uso de tecnologia. Me diga uma coisa, tendo essas ferramentas a meu favor, como é que eu faço para anexar esse tipo de prova ao processo? Tem muitas pessoas que acompanham, que vão ver posteriormente em vídeo, que elas não entendem a tramitação como um bacharel em direito, como nós dois. Você pode explicar de uma forma resumida como é que se faz, por exemplo, se eu quiser agora, em vez de fazer um boletim de ocorrência, ir direto para o judicial, o juizado especial, como é que eu faço para anexar? Como é que é feita essa autorização? Porque algumas pessoas chegam para mim e falam, nossa, Dea, eu não tenho como levar porque eu não pedi primeiramente autorização para o juiz. Eu já tinha essa prova antes de entrar com o processo. Você poderia explicar para a gente, por favor? Esse é um assunto de extremamente importância que a gente está tratando. Estamos lançando até guias de provas digitais. A gente tem um guia do Google Maps. Se você não se importa de mencionar, na minha bio tem um guia do Google Maps para condicionar elementos probatórios em processos judiciais, sem a necessidade da Fique à perícia. vontade para divulgar tudo, porque quando eu colocar os trechos da live aqui no Instagram, eu vou deixar o seu Instagram para o pessoal ir até você. Viu? Fique à vontade para mencionar o link que você quiser. Então, isso que você falou foi o que, nesses anos de perícia, eu senti a dor das pessoas, das vítimas, dos advogados, até mesmo dos juízes na hora de analisar e dos promotores de não entenderem aquela questão ali naquele momento que a gente decidiu criar guias. A gente tem um guia das provas digitais que é do Google Maps, que ela ensina a preservar, né, a evidenciar, que é o ponto que você quer, e a apresentar isso no processo, de uma forma legível, onde o juiz consegue pegar aquilo e analisar tranquilamente. Então, a gente tem esse guia e facilmente você consegue fazer uma preservação. Exemplo, para o Google Maps, se a gente for pegar a linha do tempo, que são registrados o espaço, o destino, quando o aparelho está habilitado a fazer isso, você consegue fazer um procedimento chamado takeout. Né? Takeout foi um movimento que aconteceu justamente de organizações que queriam os dados que eram por exemplo, eu tenho meus dados na Google. Eu quero meus dados, eu posso baixá-los? Há um tempo atrás, não. Agora sim, você faz um takeout, você baixa tudo, todas as informações. Então, você consegue preservar as informações a partir do takeout. E você pega o elemento que é a linha do tempo, onde que vai ter toda a trajetória, os pontos de parada, o uso do aparelho celular, as informações que são pertinentes à utilização desse álibi. E você vai poder pegar isso, uma vez preservado pelo takeout, tem um procedimento no próprio manual da Google, mas no guia a gente ensina também, e aí você consegue pegar isso e evidenciar o ponto, que é a data do fato, o horário, o momento, e colocar o ponto onde a pessoa estava em contradição com o ponto onde falou que a pessoa cometeu o crime, por exemplo, e apresentar isso no tribunal. Não há necessidade de perícia nesse momento. Tá? Muitas pessoas acham que tem que contratar o perito na hora para fazer essa prova. Não precisa. Nesse momento, a perícia é um meio de prova. Aqui você está construindo uma prova e colocando ela nos autos. Se a outra parte vier e refutar, não aceito, eu quero certificar, eu quero auditar essa prova, é o contraditório, devido ao processo legal, pode sim. Você está lá, entrega o take-out, fala. O juiz de ofício, dependendo da esfera, se for uma esfera civil, ele vai olhar aquilo e vai falar, não entendo essa tecnologia, vou nomear um perito judicial para analisar e verificar se os fatos são verdadeiros. Então, basicamente, você consegue fazer isso. E é essa praticidade que a gente quer levar para o operador do direito. E antes de entrar em contato com o perito, ele é um segundo momento. Ele não é o primeiro momento.
Certo, Vitor. E me diga uma coisa, para eu me tornar perita digital, aliás, perita judicial, como é que eu faço? Você pode orientar a gente sobre se tem um curso específico, a graduação, a pós-graduação, se tem concurso, se eu preciso comprovar minha expertise, se eu vou até o tribunal, se eu faço o cadastro no site. Você pode atualizar a gente, por favor? Perfeitamente. A questão é a seguinte, isso tem até uma regulação, um regulamento que o CNJ está propondo, está atualizando ele, porque cada tribunal tem a sua prática, tem a sua portaria em relação ao cadastro do perito. Aqui em Minas Gerais, é um dos tribunais que eu falo, que são um tribunal mais rígido para você se cadastrar como perito. Então, primeiro, você tem que ir na lista, você tem que ir no banco de auxiliares de perícia, no tribunal do seu estado, você vai procurar as profissões que tem lá. O juiz precisa de um profissional técnico. Mas qual profissional técnico? Às vezes você é um profissional técnico, o juiz não vai precisar. Então, não adianta você procurar curso para perícia, para entrar. Mas se você achar lá analista de sistema, engenheiro da computação, engenheiro civil, contador, administrador, ou algum outro tecnólogo, que não é só cursos bacharelados, tecnólogo também é possível, e você conseguir encaixar nessa lista, aí você vai ter que preencher um grau de requisitos para entrar. Então, a partir do momento, você vai ter que fazer o cadastro, você vai ser validado, alguns vão pedir certidão negativa relacionada a questões criminais. Se você tiver um conselho de classe de profissão, você é obrigado a estar regular no conselho de classe de profissão, então eles vão solicitar que você esteja, vai pedir essa certidão e, além disso, vai solicitar também cadastros cadastros na prefeitura para você exercer a sua profissão, né? Você tem que ter um cadastro, você tem que ter um CNPJ, pode ser também um CNPJ, pode ser uma pessoa física com cadastro, porque vai haver um pagamento, então eles têm que informar para onde que vai. E com isso, vai passar por uma triagem e habilitando, pronto, você está no banco de peritos, está aceito. Aí vai vir o juiz, aleatoriamente, ou de confiança, se for de confiança dele, ele já vai te nomear. Mas você precisa fazer um curso de perícia, obviamente, para entender questões de laudo, questões de contraditório, ampla defesa, assistência técnica que existe em contraditório, para deixar todo o seu laudo dentro dos princípios do rol taxativo que pede o Código de Processo Civil, além dos princípios processuais que tem que ser resguardado no laudo, para o seu laudo não ser impugnado. E você conseguir responder os quesitos que são pertinentes à perícia. Que tem muitos quesitos que são impertinentes. E, às vezes, a gente não sabe disso, mas o juiz pode retirar os quesitos que não são pertinentes à perícia. Você pode solicitar ao juiz, falar, olha, esses quesitos não são pertinentes à perícia, eu solicito a exclusão dele, o juiz vai analisar e ele pode tirar. Então, assim, o que eu recomendo é isso, procure na lista se tem sua profissão, se não tem, escolha uma, estude, forme, faça o ingresso no conselho de classe, se for necessário, igual o pessoal da área da TI não tem conselho de classe de profissão, está parado no Senado até hoje, mas alguns outros conselhos recepcionam, como o Conselho Regional de Administração aqui, o Conselho Federal de Administração, ele recepciona a profissão de analista de sistema e o CREA recepciona a de engenheiro da computação. Então, você pode cadastrar lá e já continuar os trâmites dentro do tribunal para ser aceito como perito judicial. Eu posso ser cadastrada em mais de um tribunal de justiça ou não? Perfeito, pode ser. Eu sou cadastrado no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, São Paulo, Santa Catarina, Rio de Janeiro. E você pode ser nomeado em qualquer um, sem problema. Não tem conflito. E uma pergunta que deixaram na caixinha, se o perito judicial se pronuncia que nem o advogado. Por favor, pergunte ao Vitor se eu tenho que ter capacidade oratória, se irei me apresentar como se fosse um advogado.
Jamais, a questão toda pouco acontece essa confusão, né? Quando o perito ele vai se pronunciar nos autos, seja para manifestar, é óbvio que existe ali, né, uma forma que você vai conversar nos autos com o juiz, né? Você não vai chegar e vai falar, oh, juiz, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Não, Vossa Excelência, né? Tem todo um trâmite com advogado, você vai chamar de Vossa Senhoria, doutor, senhor doutor, vai ter todo o trâmite. Mas você não vai se pronunciar como advogado, você não vai defender o caso, não vai usar uma defesa, sabe? Agir como se fosse um advogado de defesa. Você vai ser um profissional técnico que vai traduzir aquilo ali de uma forma clara e óbvia que o CPC pede para que todo mundo entenda as coisas. Então, esqueça essa questão de ficar falando como advogado num laudo. Você tem que ser o mais claro possível. Eu falo, tem que ter um técnico que é óbvio, não dá para você reduzir como se estivesse falando numa praça pública. Mas, quanto mais claro você conseguir ser, melhor. A pessoa que fez essa pergunta está com essa dúvida porque conversou sobre o fato da exigência do traje. Se o perito também utiliza a beca, se não me engano, a manta, não recordo agora, faz um tempo quando estagio. E eu expliquei para ela que ela simplesmente não vai entrar. Se ela quiser se vestir como se ela estivesse em casa, ela não entra. A não ser que seja comprovada e realmente é uma pessoa que não tem condição, uma pessoa que está vivendo na rua, que não tem como ter um sapato melhor, uma calça melhor. Isso foi até levado em consideração anos atrás, quando eu estagiava no Ministério Público. Entrou um rapaz muito simples, o policial não quis deixar ele entrar, mas depois foi comprovado que se tratava de uma pessoa em condição de rua, ele não tinha como se trajar melhor, ele tinha que se apresentar naquele momento. Agora, você, como assistente técnico ou como perito do juiz, não existe possibilidade de você entrar parecendo como se estivesse se vestindo em casa. Pelo amor de Deus. Porque é uma questão de respeito, até porque se você não for perito do juiz, for assistente técnico, você ficar andando parecendo um louco, você não vai ser contratado mais nunca. Qual é a credibilidade que você vai passar? Da porta do juizado, do tribunal, você pode ter sua vida normal, mas ali naquele momento você está representando alguém. E para você representar essa pessoa, você tem que contar com a sua imagem também, não apenas com a sua capacidade de raciocínio, né? Justamente. A questão aqui que eu mencionei toda é uma questão de oratória, de texto, de comunicação, mas você tem a vestimenta. E é óbvio, você vai se comportar como um advogado nesse momento. Como terno e gravata, você pode entrar. Existem peritos que não andam de terno e gravata? Existem, tudo bem. Mas usa a formal, tem que ser formal. Você tem um ritual. Você está entrando no tribunal, gente. Você está entrando no tribunal, tem um rito ali de muito tempo. Você não vai chegar ali, vou quebrar essa cultura aqui, agora eu vou colocar, vou sair andando sem gravata do terno que eu quiser e eu sou perito do juízo e deixa eu entrar. Jamais. Se você é auxiliado da justiça e o juiz te nomeou, né? E, exemplo, o oficial de justiça é o longa-manos do juiz, a extensão do juiz. Você está sendo a extensão do juiz também quando vai fazer uma diligência para verificar algo que vai ajudar a solução da lide. Você vai se comportar como tal. Então, realmente, no início, talvez nem todo mundo tenha condição de comprar uma roupa adequada, etc. e tal, mas mantém o mínimo de formalidade, uma roupa social, uma blusa social possível, sabe, um sapato, uma calça jeans, alguma coisa, e vai indo, vai progredindo, vai comprando terno. Isso acontece na advocacia, isso acontece em qualquer lugar. Mas manter a vestimenta é essencial. Por favor, nos passe uma dica de cibersegurança, uma dica simples, uma ferramenta da Samsung, do iPhone, do Google, que a gente possa utilizar para indicar para as pessoas que querem se proteger, fazendo uso do sistema interno do seu celular, do seu computador.
Pode até mencionar o Google Maps, deixar ativado, né, a localização para futuramente, se você for acusado de algo que você não fez, ter lá o histórico da sua localização direitinho. Você pode indicar um para gente? O, entrando em detalhe, o Google Maps, muita gente não quer permitir. Porque fala assim, tá havendo uma invasão da minha privacidade aqui que eu não vou querer deixar saber todos os locais que eu vou. Né? A aplicação, tudo bem, né? Se você não quer, você desativa. Só que é a faca de dois gumes, né? Hoje a gente tem que, na verdade, se você deixar isso ativo, além desses benefícios que você pode utilizar na polícia, falar, olha, não fui eu estava aqui em determinado local, etc. Você tem todo um rastro que você pode fazer, saber onde você foi, se acontecer alguma coisa com você, a pessoas da sua família que têm contato podem pedir para acessar a informação, o delegado de polícia pode tentar rastrear, igual um caso recente que usaram o sistema até de Wi-Fi, telefone e de outras tecnologias para achar uma garota que estava sendo foi sequestrada, salvo engano, e conseguiram utilizar isso. Então, é uma ferramenta, você tem que pensar nela como uma ferramenta que ela vai te dar uma segurança. Tudo bem que ela vai gerar números, dados que podem trazer o que a gente fala hoje, que é a questão da vigilância, né? Está tudo sendo vigiado, essa coisa que está na nossa cabeça. Mas isso, eu diria que deixaria essa ferramenta ativada. E outra coisa, carteira de senha, gente. Não use uma senha para tudo. Se for usar uma senha para tudo, use uma senha com uma carteira de senha, que dentro da carteira de senha vai ter diversas senhas. Né? Porque você não vai saber, né? Porque é uma questão de estratégia. Né? Aproveitar essa deixa do Vitor, Estratégia. minha gente, tem um tempinho que eu orientei uma pessoa que, já que você tem tanta dificuldade de criar caracteres diferenciados, coloque uma frase que está na sua memória, para quando você precisar de uma senha grande, você identificar essa frase com facilidade em apenas uma rede social. A pessoa me botou a senha que ela fala todo santo dia quando abre o story. Gente, não é uma senha que você fale para todos. É uma senha que você tenha na sua memória, que dificilmente alguém que não é da sua confiança saiba, certo? Eu acho muito interessante trazer profissionais aqui para mostrar para vocês que existem coisas que vocês passam que podem ser evitadas de uma simples maneira que, se você parar para pensar, você vai perceber que às vezes até eu me atrevo até a dizer que é preguiça. A pessoa, quando eu conversei com ela entendeu que era preguiça. Se você está criando algo que você não quer que as pessoas saibam, então, pelo amor de Deus, se você colocou, não fale. Não use data de aniversário, não use a frase que você colocou como senha. Porque você está pedindo. Isso é uma questão interessante, porque o estudo, né, o direito ele pega emprestado várias ciências, é óbvio. E a questão da informática também não é outra. O estudo da psicologia mostra que a gente vai tentar pegar a informação mais fácil de ser lembrada. E você vai fazer uma mistura daquela informação. No curso que eu fiz na escola, na ADESG, a Escola de Defesa do Superior de Guerra, eles explicam o seguinte, que o conceito de segurança, que a gente fala, o conceito é a proteção, você tem que ter a proteção para gerar a segurança. Tá? A segurança é uma sensação. A DESG é tratado como isso. Você tem que estar seguro, mas ela é uma sensação. A partir do momento que alguém entra no seu celular, de alguma forma, acessa algum dado seu, acabou. Aquela sensação sua de segurança foi embora. Então, utilize o máximo da carteira de senha para gerar senhas aleatórias que você não lembra, porque por uma estratégia até de defesa, para não falar uma estratégia militar, uma estratégia de defesa, a melhor senha é aquela que você não sabe. Então, se você souber, pelo menos a senha da carteira, e ela não é o alvo, a carteira não é o alvo, é o Instagram, é alguma coisa, nem sob coação você vai conseguir falar alguma coisa, porque você não sabe a senha. Realmente eu não sei. Então,
é uma das formas de conseguir, nesse mundo cheio de aplicativos, cheio de comunicação, que a gente tem que criar senha para tudo. É uma técnica também. E para finalizar, só mais duas perguntinhas breves. Qual cyberataque recente que marcou você? Se não puder falar, caso sejam os que você investigou, fale um público que tenha sido publicado aí nas redes sociais, nos jornais, por aí vai. Tem uns que eu não posso realmente falar em contrato. Só Assim, não mencione se for seu, se for esses que não posso. aparecem na televisão. Eu vejo que você dá muita entrevista. Se não for, não precisa comentar. O que eu acho mais interessante, do cyberataque que eu acho mais interessante, é o que aconteceu ao Poder Judiciário. Ele é um dos que aconteceu, que eu achei mais interessante, porque o que a gente chama de agente, ele ficou bastante tempo infiltrado dentro do sistema, antes de romper várias camadas de segurança. Eram vários níveis de segurança que ele ficou infiltrado por uma falha de segurança que depois foi reportada. Depois que foi pesquisada essa falha, ela já havia sido reportada anteriormente. Então, não foi tratado com o devido protocolo, essa falha foi explorada e depois foi tarde demais. Na hora que estava lá, foi subindo, pegando níveis de segurança até alcançar o objetivo que queria. Então, para mim, esse é um tipo de cyberataque que ele me deixa preocupado pelo nível cultural que nós não temos ainda de proteger as informações, sabe? E até mesmo de chegar a tecnologia até a gente acessível para proteger as informações. Porque as tecnologias são caras. Às vezes você vai pagar uma tecnologia para proteger uma informação do seu escritório de advocacia, um firewall vai colocar algum sistema de criptografia, você vai pagar rios de dinheiro. E assim, a pessoa fala, poxa, eu estou começando agora, vou ter que pagar isso, melhor criptografar aqui, então, de como? De qual é a melhor maneira? E é isso que a gente tem que trazer de informação para as pessoas também, para entender. Dá para se proteger com ferramentas mais simples, mas é importante a proteção. Então, o ataque que teve ao Poder Judiciário, para mim, foi o mais importante em questão disso. Então, por favor, nos passe conselhos para quem quer seguir a sua profissão. Tá, a minha profissão ela é um pouco complexa porque eu atuo como perito judicial e assistente técnico criminal. Tá? Então, assim, eu estou em duas áreas onde que são cenários que acontecem muito de forma distintas. Mas para quem quer seguir minha profissão, busque uma profissão base, tá? Bacharelado, um tecnólogo, busque estudar ciências forenses para você aprender sobre todos os meios de provas que podem ser produzidos pela perícia, busque estudar sobre provas no processo, no direito. Busque, não estou falando, eu formei em direito, não estou falando que as pessoas façam direito, mas buscam aprender sobre as provas do direito, porque não adianta nada você construir uma prova aqui agora e daqui a pouco chegar num processo, ela ser refutada, ela ser invalidada, ou até mesmo ela ser ilícita, que aí vai ser desentranhada no momento ali, não vai ser nem valorada. Então, busquem estudar sobre as provas e continuem nesse caminho de estudo que é eterno mesmo, mas foquem, porque a TI é muita área e você vai se deparar com muita coisa na perícia, perícia em internet, perícia em telefone, perícia em modem, perícia em uma empresa, assim, você vai se deparar com tanta coisa que você vai ficar perdido. Mas lembre-se, você pode contratar auxiliares para trabalhar com você. Então, se você tem um especialista em um determinado tipo de segurança na área da criptografia, você não precisa parar o mundo para estudar criptografia. Contrata essa pessoa. Essa pessoa vai trabalhar para você. E ela vai fazer o óbvio ali, o necessário para você concluir o seu trabalho. É um trabalho que envolve mais pessoas. Então, minha dica realmente é essa. Continuem batalhando aí no estudo e não parem, não. E livros. Leiam livros e não parem de ler.
Não se preocupem com o julgamento de outras pessoas, ou medo, eu vou começar, o que o juiz vai pensar, o promotor vai me massacrar, se eu vou... Muita gente Ai, pensa, você tem está pergunta isso. estudando Fala, direito, gente, então você tem que passar na promotor, OAB. para de Por falar que 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 você quer ser perito? Está é, desviando a é o que eu falo. advocacia. É o que eu falo. Para de falar que promotor é promotor de acusação, gente. Promotor de justiça. Ele está ali para promover a justiça. Ele vai te fazer perguntas porque ele quer saber se aquela prova é válida, mesmo que você produziu para ser usado. Ele não tem um órgão de acusação, tem um órgão que promove a justiça. Ele é fiscal da lei, o promotor, a promotoria. Então, se você for depois do juízo, várias vezes eu fui depois do juízo, eu conversei, fui interrogado pelo Ministério Público, um caso do Tribunal do Júri, lá que foi absolvição por unanimidade, o promotor me arguiu. Sentei lá na frente lá e me fez várias perguntas, eu respondi ele entendeu, falou perfeito, pediu absolvição, de acordo com o laudo que eu fiz. O laudo não, desculpa, parecer técnico. Então, assim, não tenho medo, gente. Tá? O caminho é esse. E pode acontecer isso mesmo. Confrontos acontecem, mas são coisas que é inevitável para a busca da verdade. Preparar a mente, principalmente se você for chamado para assistente técnico no tribunal do júri, viu, galera? A galerinha que está ali em cima parece que vai se matar, mas eles estão atuando. Ele realmente precisa de um ambiente tenso, porque às vezes, nem sempre, por exemplo, um promotor de justiça que estava na parte oposta do meu pai era defensor e ele era promotor. Ele sabia que o processo ia ficar ruim para a parte dele, que quem ia ser favorecido, transitado julgado a favor do cliente do meu pai. Uhum. Ele foi extremamente grosseiro, estúpido. Só em mim ele deu patada 3 vezes, sendo que eu era estagiária do processo, não era nem advogado. Então vocês têm que entender o seguinte: a ideia, serei advogado? Não, mas você tem que estar preparado para tudo. É. E outra, o seu documento, existe uma coisa, isso ficou na minha cabeça desde o meu curso de perícia, teoria do fruto da árvore envenenada. O erro que você cometer por falta de policiamento, perícia, negligência, você vai sim fazer com que esse processo seja prejudicado e acabe a fruta podre. Eu estou desorientada aqui porque tem uma pessoa falando perto de mim. A fruta podre pode empodrecer toda a árvore. Então, tomem cuidado, peçam ajuda para pessoas que têm experiência na área, para fazer a sua documentação com cautela, porque você sim pode prejudicar o seu cliente, certo? Tem que ter Certo. essa observação, em vez de ficar, eu não sou advogado, faça o que o Vitor faz. Ele pode, ele fez, para poder estar pronto para qualquer tipo de situação. A base dele é excelente. Não venha com esse julgamento de que o direito é muito chato, mas existem coisas nesse curso, ou em algumas pós-graduações, eu não sei se é exigido você ter o bacharelado em direito, para você estar pronto para esse tipo de coisa, para dar um contorno à situação e acabar não prejudicando, aliás, favorecendo, para que o seu cliente, mesmo não estando com o processo devidamente a favor dele, ele consiga sair dessa situação de uma forma menos humilhante possível, por exemplo. Certo? Tem muitos clientes do meu pai que houveram situações que não tinham como eles saírem ilesos, mas meu pai conseguiu diminuir a pena. Por quê? Porque ele teve a expertise naquele momento de saber lidar com aquela situação, mesmo que na época dele, ele já é advogado faz tempo, ele não tinha um assistente técnico na parte de tecnologia, mas ele já sabia desenrolar um pouquinho, então ele soube que alguma coisinha ali estava editada, que alguma coisinha ali foi adulterada no computador da pessoa que estava sendo acusada, entendeu? Quanto mais informações vocês tiverem, independente de qual seja a área que vocês exerçam, melhor. O Vitor está aí de prova para vocês. Pode falar, meu filho. O recente decisão que teve no STJ em relação à cadeia de custódia de prova, da ausência de algoritmo, não estou resumindo, tá? Mas a ausência do algoritmo hash desde o início da preservação da potencial evidência até o final. A fiabilidade da prova, a fiabilidade é um termo que trouxe da engenharia, é o ciclo da prova. Como que você vai ter uma prova que você não consegue rastrear e saber a origem dela em todo o processo e como você vai valorar? Não estou falando que ela é ilícita, mas a valoração dela. Você pode invalidar essa prova. Tá? E dentro
entre outras teorias, é bom o perito entender, porque existe a teoria da descoberta do inevitável, exemplo. Então, a gente tem várias teorias. Tem a teoria que o perito pega lá, analisa o telefone e fala, olha, o telefone houve devassa, infelizmente, aqui, realmente, antes da ordem do juiz, então essa prova é ilícita, acabou, tudo certo, não vai olhar, mas tem elemento autônomo. Tem outros elementos autônomos que inevitavelmente ia chegar à mesma conclusão. Sabe? Então, assim, por mais que essa prova é ilícita, com outras provas que estão no processo, os outros elementos probatórios, você vai chegar na mesma conclusão. E tem outras teorias, e mais outras que estão sendo recepcionadas, né? Como os doutrinadores que estão estudando direito informático, trazendo aqui para o Brasil, e a gente vê cada novidade que está sendo aplicada agora. Então, é bom, não é? E o perito não garante, gente, o perito não garante resultado, não. Me dá essa prova, pode deixar, doutor, vou fazer aqui, você vai dar certo. Não faça isso, não garante, você não sabe a repercussão que a sua prova. O juiz tem um livre convencimento motivado. Ele vai olhar pela sua experiência substancial, os elementos probatórios que estão nos autos, as regras processuais, ele vai analisar aquilo tudo para tomar a decisão dele. Ele pode simplesmente não observar parcialmente ou não observar o seu parecer e tomar a conclusão dele. E você achar que é uma injustiça, alguma coisa, mas é o livre convencimento motivado que o juiz tem. Mas tudo dentro de seguindo o devido processo legal. O juiz não chega e fundamenta, esse cara está condenado porque ele é assim. Não, ele olha tudo. Então, se tiver um erro no seu parecer técnico, ele vai considerar. E o Ministério Público, ele vai considerar também, porque você vai está usando um documento aqui, num processo. Eu estou aqui representando a sociedade aqui. Como você vai usar um documento que eu estou vendo um erro aqui? Se não tivesse o erro, eu poderia até considerar e pedir absorção, pedir alguma coisa. Mas se eu não tenho essa informação, como é que eu vou acreditar numa prova dessa? Ou as provas que estão sendo chamadas de baixa fiabilidade epistêmica. Ou seja, essas provas elas são tão frágeis, tem pouco rastreamento, que no processo ela por si só não consegue sustentar, não consegue trazer uma robustez, algo que seja convincente ao juiz, sabe? Eu quero falar, a prova é feita para o processo, gente. A prova é imparcial, a prova não é sua, é do processo. Você tem o objeto da prova, que é o fato, você tem a finalidade, que alguns entendem que a finalidade é o processo em si, uns entendem que a finalidade é o convencimento ao juiz, mas a prova é dos autos, é do processo. Pode beneficiar ou não. Simples. Isso o perito tem que saber. Se não souber, pode causar intervencionismo e prejudicar. Mas é isso. E acabar trazendo prova para que o processo transite em julgado a desfavor do seu cliente. Isso aconteceu na minha frente, foi uma cena, graças a Deus eu não era a parte que errou. É uma cena horrível, gente. Você produzir prova que vá prejudicar o seu cliente, o Ministério Público lindamente pega e, essa prova aí eu quero. Obrigado. Né? Obrigado. E ele está fazendo certo. O obrigado e o certo, o correto. O promotor tem que fazer mesmo. E, então, essa é a dica. Estudem sobre provas. Procurem sobre provas. Procurem estudar probática, gente. A ciência da prova. Isso é emprestado para o direito. É um tema novo de repercussão que está tendo aqui no Brasil, mas alguns doutrinadores já estudam há mais tempo. Procurem estudar isso antes de estudar perícia, para você entender a importância que é a reconstrução dos fatos. A reconstrução para você dar certificação, você dar integridade, autenticidade, você garantir que aquilo possa ser utilizado e convencer a quem está julgando ali o fato. Então, é muito importante. Isso não começa no processo. Isso pode começar no processo, né? Pode ter uma prova que acontece no curso do processo, ou anteriormente, ou com investigação defensiva agora, que está com o provimento da OAB que está sendo muito repercutido, o advogado pode começar a produzir as provas dele.
Então, se ele não começa a produzir seguindo uma cadeia de custódia de prova, lá na frente ele também não vai reclamar da cadeia de custódia de prova de outra coisa, né? Então, né, tem que seguir tudo. Padrão é padrão, gente. Protocolo é protocolo. Tudo, tem que seguir tudo. Meu É isso. querido, deixa eu liberar para o seu compromisso, para a sua reunião. Gente, boa noite, muito obrigada. Eu vou deixar aqui no finalzinho a informação de que a live completa fica apenas no YouTube. Nas outras redes sociais deixarei apenas corte, tá certo? Muito obrigada, Vitor. Espero termos outras oportunidades de lives, inclusive quando der certo o meu evento presencial, com certeza você será um dos convidados. Não existe nem a possibilidade de você falar não, a não ser que tenha um processo muito chique na data do meu evento, mas eu aviso com muita antecedência. E obrigada, tá? Muito obrigada. Estou voltando a acompanhar você. Estou muito feliz de ver que você voltou direitinho para o Instagram principal. Estou vendo aí seus vídeos. Estou muito feliz com as suas entrevistas. Muito, muito obrigada por disponibilizar esse tempinho para a gente, tá? Digo mesmo. Agradeço por excelência, por todo o trabalho e que você tem feito também, que é muito importante. Não só para o ordenamento jurídico, mas eu falo para o Brasil e para o mundo, para todo mundo entender sobre as questões do que você está falando, do que está trazendo, e pode contar comigo com qualquer presença, dando oportunidade, estarei junto, se precisar também, online, para debate, a gente está aí, tema novo, se tiver para discutir, eu também estou disponível, adoro discutir tema novo e debater, pode me convidar que eu fico honrado. Muito obrigado. Obrigada. Boa noite. Boa noite a todos. Até mais.